O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje é dia 23 de dezembro de 2006. Daqui a 2 dias, o mundo comemorará aquilo que comumente se chama de Natal, relacionado ao nascimento de Cristo. No ano passado, nós ministramos aqui palavras que traziam esclarecimento, que clarificava a questão da relação do Natal, como se contempla hoje, com o paganismo e com o secularismo. E mediante estudos comprovados, historicamente nas enciclopédias Barça e outras, nós mostramos como que o Natal que se compreende hoje, esse Natal praticado pelo cristianismo comum, cristianismo decaído, está vinculado à forma pagã de se adorar as divindades que, por natureza, não é Deus. O Natal pagão, ele está vinculado à adoração ao Deus Sol. E todas as figuras que hoje se contempla, Papai Noel, guirlanda, inverno, neve, trenol, troca de presentes, árvore de Natal, bolinha de Natal, ou seja, todo esse arranjo que hoje se concebe como Natal tem uma íntima ligação com as festas e práticas pagãs. Inclusive, antes mesmo de Cristo nascer, séculos antes do nascimento de Jesus, já existia esse Natal que hoje se comemora em nome de Jesus. Isso prova que o Natal comemorado pelo mundo pagão e pelo mundo cristianizado não tem nenhuma relação com a Bíblia Sagrada. Todavia, hoje eu não estou aqui para falar a respeito do Natal pagão. Eu estou aqui para responder uma pergunta que naquele tempo, há 2 anos atrás, me foi feita. Um telespectador nos ligou e disse assim: ora, se este Natal secular, com Papai Noel, com a árvore de Natal, não é o Natal bíblico, não tem relação com Jesus Cristo, então qual é a verdadeira maneira de se contemplar o nascimento de Jesus? Ou seja, não basta nós criticarmos a forma equivocada, é preciso estabelecermos a forma correta de se contemplar e de se absorver a ideia do nascimento de Jesus, e a isso nós nos propomos esta manhã. Para tanto, quero convidar vocês a abrirem conosco a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. 2 pontos. Ou seja, a Bíblia não nos deixa no escuro. A palavra de Deus não nos deixa simplesmente sem saber como se deu o nascimento de Cristo. Ora, se toda a intenção do cristianismo, das igrejas evangélicas, enfim, é comemorar o nascimento real e verdadeiro do Filho de Deus, então precisa abandonar todos os conceitos herdados e adquiridos deste mundo secular e deste mundo pagão e voltar os olhos, porque a Bíblia diz: o nascimento de Jesus foi assim. E então em seguida temos toda a descrição de como foi o nascimento de Jesus. Então, se tem alguém, alguma instituição, igreja evangélica que seja, que deseja comemorar o Natal de modo a agradar a Deus, deve atentar para o que é o nascimento de Cristo, segundo a Bíblia, para poder ter a garantia de que não está participando de nenhum culto pagão e de que não está se prostrando diante do Deus Sol. Ao contrário, está fazendo jus daquilo que se pretende fazer, que é declarar ao mundo o nascimento de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero estabelecer, que está vinculado ao nascimento de Cristo, é o cumprimento da vontade de Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 5 e 6, nós temos ali o momento em que o Filho de Deus vai deixar os céus, virar a terra e vai se fazer carne.
ou seja, o momento da concepção do Filho de Deus, o momento do seu nascimento, no caso do verdadeiro Natal, né? Porque a palavra Natal está ligada etimologicamente à palavra natalício, à palavra natividade, à palavra nascimento. E, portanto, quando fala a respeito do nascimento de Cristo, devemos nos dirigir a Hebreus 10, versículos 5 e 6, onde está escrito que o Filho de Deus chegou-se ao Pai e disse: Pai, sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me preparaste. No livro do rolo está escrito a meu respeito: aqui estou, ó Pai, para fazer a tua vontade. Ora, o nascimento de Cristo, que é a encarnação do Verbo, conforme João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós, tem uma relação íntima com o cumprimento da vontade do Pai. No momento em que Jesus nasce, ele nasce para realizar a vontade de Deus o Pai. Por isso, em Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 6, está escrito: Pai, prepara-me um corpo, irei nascer, acontecerá o chamado Natal, todavia, isto é para o cumprimento da tua vontade. Aí eu pergunto e me dirijo a cada um de vocês que nos ouve esta manhã: quando o nosso coração começa a arder e começa a se preparar e entrar em clima de Natal, eu pergunto, o objetivo do coração e da mente é o cumprimento da vontade de Deus? Ou é comer, beber, gastar e divertir-se em o nome de um nascimento de um Cristo, de um suposto Cristo, que nós não sabemos se é o verdadeiro, em função do paganismo? Qual é o objetivo? O que está por detrás? Qual é a essência desse espírito natalino? Para o Pai e para o Filho é o cumprimento da vontade de Deus, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 6. E tem mais ainda. Talvez você diga: ora, o meu desejo e a minha vontade de fato é cumprir com o propósito de Deus, é agradar a Deus, é ir à última consequência dessa vontade divina. Então veja, se é isso mesmo, então o nosso Natal, que é o nascimento real de Cristo Jesus, deve ser despido de toda pompa, deve ser despido de toda cumelância, deve ser despido de toda bebedice, deve ser despido de todo consumismo, de toda vaidade, de toda imperiosidade, porque todos aqueles que querem cumprir com a vontade de Deus, é certo que eles estão entre a vida e a morte. Ou seja, decidir pela vontade de Deus não é decidir por uma vida regalada, como esse Natal secular prega. Decidir pela vontade de Deus é ter uma vida colocada na presença de Deus, de maneira que a vida e a morte oscilam diariamente. Somos como ovelhas levadas ao matadouro dia após dia. Não é o caso de Maria? Quando Deus olha do céu, a terra, Ele busca alguém que queira cooperar com Ele no cumprimento dessa vontade. Porque para o Verbo, para o Filho de Deus nascer neste mundo, Deus precisaria de um ventre, Deus precisaria de uma mulher, Deus precisaria de um instrumento para que o nascimento humano do Filho de Deus acontecesse. Ele precisou da cooperação daqueles que querem cumprir e querem cooperar no cumprimento de sua vontade. Eis Maria, a mulher que vai dar, emprestar, vai ofertar o seu ventre para que o Filho de Deus venha nascer. Agora, o que implica essa obediência de Maria? Talvez você diga: eu também quero unir-me à vontade de Deus. Se o verdadeiro sentido do Natal está vinculado ao cumprimento de sua vontade, eu quero cooperar, eu quero participar desse verdadeiro Natal. Então, como Maria, saiba, Maria, quando se dispôs a cumprir com a vontade de Deus, ela corria risco de vida, ela corria perigo de vida, ela poderia ser desprezada, poderia ser apedrejada, ela estava correndo o risco de ser abandonada por todos, porque imagina, Maria, sendo ela virgem, desposada com José,
ou seja, prometida a José, noiva de José, nunca havia tido relação sexual com homem algum, e de repente, com que cara ela diria ao seu noivo: estou grávida? Ele perguntaria: olha, mas você deve estar brincando comigo. Como é que a minha noiva virgem vira para mim e diz que está grávida? Grávida de quem? Quem foi a pessoa com que tu me traíste? E ela então diria assim: não, um anjo me apareceu em minha casa, estando eu no meu leito, e ele disse que eu era a escolhida, que de mim nasceria um filho por obra do Espírito Santo. José acreditaria? Seus parentes acreditariam? Seus vizinhos acreditariam? O povo em geral, a sociedade acreditaria? Como seria? Ora, se Maria simplesmente aceitar agora, a proposta de Deus em se unir a Ele na sua vontade, ela corria sério risco de ser apedrejada, porque naquele tempo tinha a lei de que a adúltera deveria ser apedrejada, e se o povo a interpretasse como adúltera, ela certamente deveria ser apedrejada. Mas ela diz assim, no capítulo 1 de Lucas, versículo 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Esse é o segundo aspecto do Natal. O primeiro é que o fato de o verbo se fazer carne é uma questão de cumprir com a vontade de Deus, de acordo com Hebreus 10, 5 e 6. Agora, quando Deus então busca o cumprimento de sua vontade, Ele procura homens e mulheres para que se associem a Ele no cumprimento do seu plano. Você então que quer praticar o verdadeiro Natal, deseja se unir a Deus como se uniu Maria e falar: Senhor, sou teu servo, aqui estou diante de ti, para que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que isso vai resultar? Em desprezo? Em abandono? Ou quem sabe, em apedrejamento? Natal, na verdade, não é beber vinho e nem comer peru. É falar: Senhor, se um dia tu se fizeste carne para cumprir a vontade do Pai, aqui estou para junto de ti, para contigo cumprir com esse propósito. Usa-me como teu instrumento. E atenção, este procedimento de se unir a Cristo pode custar a sua vida. O segundo ponto a respeito do Natal é que quando Jesus Cristo chegou o momento de ele nascer, ele foi gerado no ventre de Maria, o Espírito Santo o gerou, e depois de 9 meses, quando foi o momento de ele nascer, Deus já havia feito todo um arranjo administrativo para que Maria e José fossem então a Belém, onde o Filho de Deus deveria nascer. Lógico, o arranjo divino diz que eles deveriam ir a Belém por causa do censo que haveria de acontecer, o recenseamento. Agora, no plano divino, eles foram levados para que o Filho de Deus nascesse em Belém, para que a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, se cumprisse cabalmente, que diz que o Filho de Deus nasceria em Belém. E então eles deveriam estar em Belém no momento do nascimento. Só que como se deu esse nascimento em Belém? Ao chegarem na cidade, a Bíblia diz que havia muita gente, pessoas vindas de vários lugares, e agora José e Maria, já estando ali naquele processo, Maria sentindo dores, Maria que havia viajado muitos quilômetros no lombo de um burro, estava ali muito cansada, já sentindo contrações, e o verbo de Deus já estava ali para vir ao mundo, para vir trazer luz a este mundo tenebroso, e agora José começa a bater porta em porta, buscando um lugar para que Maria pudesse dar a luz ao Filho de Deus, ao Verbo de Deus. E depois de baterem em tantas hospedarias, cada uma trazia a mesma resposta: não há lugar. E então batia numa outra porta: não há lugar, já está tudo cheio, os animais estão aqui, as pessoas estão aqui, as bagagens estão aqui, não há lugar para nascer o Filho de Deus. Mas depois de bater em tantas e tantas e tantas portas, o Filho de Deus,
O nascimento que tanto hoje se fala não tinha um lugar onde nascer. O Filho de Deus não foi recebido pelos homens. O próprio Criador, ao vir a este mundo por meio da encarnação, não encontrou guarida nas casas dos homens. Talvez algum homem muito piedoso falou assim: olha, na hospedaria não tem lugar, mas tem um lugarzinho aí no meio dos animais da hospedaria, os animais dos hóspedes que vieram de longe. É um lugar úmido, um lugar mal cheiroso, um lugar cheio de xixi, cheio de fezes de animais, mas como não tem outro lugar, coloca-se aí este filho seu que vai nascer. Então Natal é símbolo de rejeição. João capítulo 1, o verbo que veio ao mundo, o mundo não o conheceu. Agora eu vejo como que se repete cabalmente da mesma semelhança nos dias de hoje. Hoje em dia, no dia 25 e 24 de dezembro, todas as casas estarão cheias de pessoas. Haverão pessoas de vários lugares, parentes, amigos, haverá festa, haverá música, haverá luzes, haverá muita cerveja, haverá vinho, haverá muita comida, haverá muito cabelo escovado, muita roupa muito bem feita, roupas caríssimas, muito consumismo. Todavia, se Jesus Cristo entrasse de casa em casa pedindo guarida nos corações, as pessoas estão tão envolvidas com as suas próprias paixões, com os seus próprios desejos, com as suas próprias satisfações, que Cristo não encontraria e não encontra lugar em tantos corações, até mesmo em muitas igrejas. É por isso que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o próprio Cristo dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo quer entrar no seu coração, Cristo quer entrar na sua casa, Cristo quer entrar na sua igreja, e as portas estão fechadas. O que é Natal? É abrir o coração. É abrir a porta e falar: Senhor, entre e faça em mim morada. Esse é o sentido do nascimento de Jesus. Ora, o mundo desprezou a Cristo. Natal é mais do que, uma vez que o mundo desprezou, vejam comigo, poucas pessoas receberam a Cristo. Quando ele veio, poucas o reconheceram, poucas o perceberam. É o caso aqui de Simão e de Ana, dois anciãos que esperavam pelo nascimento de Jesus. Foram uma das poucas pessoas que encontraram-se com ele e o receberam e o acolheram, porque o mundo inteiro não o reconheceu. Herodes queria matá-lo, queria persegui-lo, mas veja só o comportamento de alguém que compreendeu o que é o nascimento de Cristo. De acordo com Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25, depoimento de Simão: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que maravilha! Como é que Simeão contempla o nascimento de Cristo? Ele fala: olha, eu passei a minha vida inteira esperando por este momento, pelo momento do nascimento do Messias, do Filho de Deus. O Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não passaria pela morte até que ele contemplasse o Messias. Então, depois de velho, depois de tanto tempo, na esperança de ver então o Filho de Deus nascendo, ele pega o Filho de Deus nos braços e ele fala: despede-me em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. O que é o Natal? É a salvação de Deus que nasce neste mundo. Natal é Deus
com o seu braço poderoso, mediante o verbo de Deus, mediante o Messias, trazendo salvação ao homem perdido. Então Natal é a boa nova de que existe esperança para a humanidade. O verdadeiro Natal é a pregação de Deus, é a pregação do Evangelho, de que um dia o verbo se fez carne e veio habitar entre os homens, e ele será chamado pelo nome de Jesus, que quer dizer: Jeová salvará o seu povo dos seus pecados. Natal é salvação. Ao contrário desse Natal pagão e desse Natal secularizado que se prega hoje, que esse Natal aí é perdição. Porque no momento em que as pessoas dizem lembrar-se de Jesus, as pessoas estão se embriagando, traindo e sendo traído, estão brigando, matando, estão aí, fazendo filhos em mulheres alheias, ou seja, em o nome do nascimento de Cristo, ao invés de trazer salvação, a destruição está feita. No dia 25, no dia seguinte, as casas estão sujas, as pessoas estão de ressaca, as pessoas estão entristecidas. Quantas contendas e mortes não aconteceram por ocasião de uma festa, de um nascimento que na verdade trouxe salvação, mas o que se prega por ser um Natal pagão e secularizado não traz salvação, traz morte. O que é o Natal? O que é para você o Natal? Você que talvez esteja aí com o espírito natalino, o que de fato significa o Natal para você? Natal é a revelação de Deus que brilha em nossos corações. Diz a Bíblia que estavam lá alguns magos, alguns astrólogos, e diz a Bíblia Sagrada que eles viram a estrela do Messias. Aquela estrela que brilhou no céu e agora os guiava até o local onde estava o Filho de Deus. A estrela que brilhava e que os conduzia até onde estava o Verbo de Deus. Aqueles magos seguiram a estrela, porque viram a estrela, porque compreenderam a estrela, uma estrela que brilhava no céu. Essa estrela é símbolo da revelação que mostra ao homem que Deus veio à terra, que Deus se fez homem. A estrela é a revelação de que Jesus não é um homem qualquer. Por isso os magos agora levavam consigo os seus presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro é porque representa a natureza daquele que nasceu. O ouro, conforme toda a Bíblia, símbolo da natureza divina, é a revelação da estrela que mostra àqueles homens que este que nasceu é Deus. E por isso agora eles levam consigo o símbolo daquele que nasceu, aquele menino, conforme diz Isaías, capítulo 9, versículo 6, o menino que nos nasceu é o Deus forte. É a estrela que revela quem é Cristo. É a estrela que não nos deixa enganado, é a estrela que clarifica, é a estrela que revela, é a estrela que nos mostra, é a estrela que nos traz o entendimento claro de que aquele que nasceu no tempo, aquele que se fez carne, é Deus representado pelo ouro. O outro levou mirra. Ora, a mirra é símbolo da morte. A mirra, nos tempos antigos, era usado para embalsamar os mortos, e então a mirra falava: se este que nasceu é Deus que se fez carne, é Deus que se fez homem, e participante de carne e sangue, se fez homem à tua semelhança, à minha semelhança, participante da mesma natureza humana, para morrer pelos nossos pecados. A mirra aponta para a morte do Filho de Deus. Aquele que é Deus, o ouro, se fez carne para morrer no nosso lugar. A estrela que conduz os magos, que conduz os gentios até o Filho de Deus, é uma estrela reveladora, que traz luz a respeito da pessoa e da obra do Cristo. Ele é Deus, cuja obra é morrer pela humanidade e trazer redenção. Não é isso que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, quando Paulo fala que os bispos foram pelo Espírito Santo estabelecidos para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É isso. A estrela que guiou os gentios até o Filho de Deus é uma estrela que revela. Nós temos depois do ouro e da mirra, nós temos o incenso. Ora, o incenso é uma especiaria usada lá no santuário do Antigo Testamento, quando Deus instruiu a Moisés que ele então deveria fazer o altar de incenso, para que 24 horas o incenso se consumisse diante de Deus, e então aquela fumaça aromática pudesse ser cheirada por Deus e Deus sentir prazer. O incenso é símbolo do Cristo ressuscitado. Depois que ele morreu, Cristo ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Ele ascendeu um homem santo, um homem sem pecado, um homem que cumpriu com a obra do Pai, um homem que atendeu às exigências da lei, um homem perfeito. Agora ele sobe aos céus, como a fumaça do incenso subia até o Pai. E agora, quando o Pai recebe o seu Filho, agora um Deus homem, um homem Deus, um homem perfeito na glória, nesse momento o Pai recebe a Cristo como um cheiro suave, como um incenso agradável em suas narinas. Cristo agora, à direita do Pai, é o nosso representante, é o fiador da nova aliança, é o nosso intercessor. Ele é o resgate e Ele é a certeza de que nós encontramos acesso junto ao Pai, porque Ele é o nosso incenso aromático, Ele é a nossa intercessão e, portanto, o incenso ali levado pelos magos representa a intercessão de Cristo, do Cristo ressuscitado, junto ao nosso Pai Celeste. Isso é Natal, é a estrela que brilha. Essa estrela tem que brilhar no seu coração. Se você quer compreender o Natal, precisa falar: ó Deus, ó Espírito Santo, faça com que essa estrela brilhe no meu coração e me revele quem é Cristo, revele-me que Ele é Deus, revele-me que Ele é Redentor e revela-me que Ele está vivo, que não permaneceu na morte, mas que Ele está entronizado, ressurreto à direita do Pai. É o Evangelho. Natal nada mais é do que a revelação e a pregação de quem é Cristo e o que Ele veio fazer. Isto é o Natal. Se nós tivermos este coração de amar a Jesus e se queremos de qualquer modo praticar o Natal, então congregue as pessoas aonde você reúne. Chame as pessoas e comece a falar de Cristo como Deus, de Cristo como o crucificado, de Cristo como o ressurreto. Comece a mostrar que o Pai procura pessoas que se unam a Ele no seu propósito, assim como Maria, assim como Simeão, assim como Ana, assim como os discípulos, pessoas que sejam dispostas a caminharem com Cristo no dia a dia, levando avante essa palavra, ainda que corra risco de vida. Natal é a pessoa de Cristo, é Deus vindo ao mundo, Não é beber, comer, festejar. Tudo isso, na verdade, é feito e foi promovido pelo maligno para distanciar o homem ainda mais de Jesus. Ou seja, com um argumento de que se comemora o nascimento de Cristo, os homens estão cada vez mais distantes. Que cada um de vocês que ouvir essa mensagem possa considerar essas palavras, possa orar diante de Deus e falar: Senhor, Natal é de fato a revelação de quem é Cristo. Revela-me o teu Filho. E assim serei salvo, e assim terei a certeza de um dia estar contigo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês